Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. A minha entrevistada de hoje é Viviane Morales, que é advogada e sócia da Lastro Agronegócios. E o tema da nossa entrevista será: produtor rural precisará se adequar às novas exigências da reforma tributária. Como é que você está, Viviane? Tudo bem com você? Tudo bem, Divino. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigada pela oportunidade. Eu estou tão feliz de ter você aqui. Obrigada. Me conta, onde é que você está? Eu estou em Campinas, onde é a sede da Lastro, e estado de São Paulo, e onde a gente tem o maior número dos nossos produtores. Conta para mim, quem é a Lastro Agronegócios? A Lastro é uma empresa que nasceu há 20 anos, inicialmente com um produto que era a recuperação do crédito de ICMS para o produtor rural, uma característica muito própria do estado de São Paulo, mas que com a necessidade dos próprios produtores, ela acabou sendo uma empresa que atende hoje o produtor rural pessoa física na parte tributária e fiscal de uma maneira mais ampla, seja imposto de renda, livro caixa digital, dúvidas, ITR, CCIR, essa burocracia toda. Aliás, nosso país é bem burocrático, né? Muito burocrático. Bem burocrático, exatamente. Viviane, a gente ouve falar muito em reforma tributária. Eu acho que muita gente não tem a mínima noção do que está acontecendo, em que pé que está essa reforma. Atualize a gente aí para a gente saber em que pé estamos. A reforma ela já andou alguns passos, né? Inicialmente a gente precisava que ela alterasse a Constituição Federal para poder mudar o sistema tributário. Isso já aconteceu. Depois precisava que existisse uma lei complementar que desse as diretrizes gerais que essa nova reforma traía. Isso também já aconteceu, então já avançamos esses dois momentos. E o próximo momento, que estamos todos muito ansiosos, aguardando, é o momento das regulamentações, que teria previsão para setembro, mas que já se escuta um burburinho de que pode ser que atrase, onde vão vir as normatizações mesmo, as regrinhas todas do que vai ser aplicado ou não na reforma tributária. Então, até o momento, a gente só sabe o que vai acontecer, mas não tem certeza ainda do que vai acontecer. Eu diria assim, que certeza já existe, né, Divino? O que eu posso dizer é que a gente ainda não sabe os detalhes. É como se a gente soubesse que a coisa vai acontecer, mas os detalhes ainda a gente tem muita dúvida com relação a eles. E a gente precisa dessa regulamentação, essa regulamentação terá aproximadamente 5.000 artigos. É algo bem considerável, mas que a gente já escuta que pode ser que não seja votado até setembro e que aí a gente tenha um atraso na publicação dessas regulamentações. Eu já ouvi dizer, nós temos um emaranhado de leis, né? Aliás, se tem uma coisa que o Brasil tem é lei, não tem aplicação das leis como deveria acontecer, né? Mas excesso de leis a gente tem. Eu já ouvi dizer que essa reforma não teve a profundidade que deveria ter tido, que ela precisaria de ser muito mais ampla e fazer com que as leis ficassem mais acessíveis, digamos assim. Você tem essa percepção ou não? Na verdade, eu tenho a percepção, como você disse, né? A gente tem muita lei. O Brasil, quando a gente pensa na legislação, ele tem uma legislação perfeita no papel. Só na aplicação que ela não acontece com a mesma perfeição que a gente tem. Quando a gente pensa na reforma tributária, para ser bem, tirar um pouco essa linguagem técnica, a reforma ela traz uma simplicidade onde ela diz que tudo vai funcionar através da nota fiscal eletrônica. Quando a gente pensa por esse lado, é um avanço gigantesco, né? Só que aí a gente começa a parar e pensar, tá, mas como assim tudo vai ser pela nota fiscal eletrônica? Mas e as operações de estoque de uma indústria? Como que vai ser pela nota fiscal eletrônica?
E as perdas que uma indústria tem, como que vão acontecer pela nota? Então você começa a entender que falar que vai ser tudo pela nota fiscal eletrônica não é tão simples como deveria ser. E aí a gente tem uma preocupação grande, porque aí é essa regulamentação que vai trazer todas essas explicações. E essa regulamentação a gente não tem ainda. Quando a gente pensa na parte de tributos, a reforma só mencionou 5 tributos, ela só vai englobar 5 tributos, e a gente sabe que nós temos muito mais do que 5 tributos. Então, talvez ela não seja tão perfeita como se espera, né? Mas quando a gente pensa em comparações de tributações com outros países do mundo, a do Brasil, ela procurou pegar o que tinha de melhor em cada uma delas. Porque o sistema de IVA, que é muito já muita gente já ouviu falar, ele não é exclusivo do Brasil, ele existe em outros países do mundo. Então o que o Brasil fez foi pegar o que deu certo em cada um deles e juntar numa legislação para aplicar aqui. Resta saber se na hora de aplicar vai dar tudo tão certo como deu em todos esses outros países, né? Então a gente tem essa questão aí a descobrir. O brasileiro é mestre em não querer pagar imposto. Antigamente eu lembro que as pessoas calçavam nota, né? Não tira nota, então abre um outro CNPJ ali para... Né? Enfim, tem uma série de estratégias. Não estou aqui criticando, estou relatando. Então, os meus ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, não entendam como uma crítica, entendam como uma colocação. Eu só estou relatando aquilo que eu vejo ao longo do tempo acontecer. Você acha que isso vai acontecer com menos frequência a partir do momento que houver essa mudança, essa transição? Sem dúvida nenhuma, se a reforma conseguir ser aplicada como ela tem no texto que a gente tem até hoje, o grande avanço que nós vamos ter é o fim da sonegação como existe hoje, né? Por que que eu digo isso? Porque como tudo vai estar baseado num sistema de débito e crédito, é como se a gente imaginasse a nossa conta corrente do banco, olhar para o nosso extrato, onde tudo é ou débito ou crédito, que acontece no nosso extrato bancário. Sim. A reforma vai fazer exatamente isso com todas as empresas do Brasil. Tudo que você compra, Correto. você paga um imposto, vai gerar um crédito. Tudo que você vende, vai gerar um imposto, gera um débito. Um compensa o outro. Então, se você pensar pela lógica, você vai querer nota de quem você compra, porque essa nota vai gerar crédito para você abater no seu débito no momento que você vender. Então, a gente passa a ver que a sonegação pode estar com um fim aí. Só que eu também concordo com você que o brasileiro é mestre, né? E aí resta a gente saber qual vai ser o jeitinho mágico que o brasileiro vai conseguir dar para que fugir dessa implementação tão perfeita que o texto da lei traz. Aquela perguntinha tradicional, né? Você vai precisar de nota ou não? Ela some, então. Eu acho que ela vai ficar rara, entendeu? Ela vai ter uma certa raridade. Isso eu acho. Vamos puxar isso para o lado do produtor rural, né? Qual vai ser o impacto disso? Vocês trabalham com pessoa física, né? Então vamos falar um pouquinho dessa pessoa física, que a maioria dos produtores rurais são pessoa física, né? Qual vai ser o impacto? Né? 99%. Qual que vai ser o impacto dessa reforma tributária para o produtor rural? Aí a gente entra num detalhe bem preocupante, né, Divino? Porque, como eu acabei de dizer, a nota fiscal ela vai ser a base da reforma tributária. Isso é indiscutível, né? O documento fiscal ele vai ser a base da reforma tributária. E o produtor rural, até fevereiro de 2025, ele não era obrigado a emitir nota fiscal eletrônica. Essa obrigação é uma obrigação recente e que muitos ainda nem sabem que ela é uma obrigação para todo produtor do Brasil inteiro. Então, quando a gente pensa que o produtor teve essa obrigação a partir de fevereiro de 2025 e que em 2026 ela já vai ser essencial e vai ser a base de uma reforma tributária, isso traz uma preocupação muito grande. Porque a gente sabe que o produtor ele tem algumas características que são muito particulares da atividade rural. Por exemplo?
horário de saída do caminhão da propriedade. Tem produções que o caminhão sai para ir para uma zona de distribuição às 3 da manhã. É comum. Como que eu vou pensar que alguém vai estar no escritório para a hora que o caminhão passou na balança, pesou, emitiu a nota fiscal eletrônica às 3 da manhã? A gente vai ter algumas questões. A outra, que é a que mais me preocupa particularmente, que nos preocupa na Lastro particularmente, é a cobertura de internet no Brasil. Eu vou te dar um dado de São Paulo, que é onde eu estou e que eu tenho mais acesso. Que é primeiro mundo, né, comparado com o resto do Brasil. 65% das propriedades rurais não possuem internet. Sério? Não possuem cobertura de internet. 65%? Isso no estado de São Paulo? 45% não possuem telefonia disponível, área de cobertura de telefonia. Você está falando de 2025? Então, quando a gente pensa nisso, aí isso me traz uma preocupação muito grave, né? Porque aí eu escuto assim, mas ele vai ter que ter um escritório na cidade. Tá, então vamos lá, ele vai ter que ter um escritório na cidade, que vai estar às 3 horas da manhã, com algum funcionário pronto para emitir uma nota fiscal. É isso. Isso falando de São Paulo. Eu realmente fico muito preocupada em como vai ser isso. Eu ainda tenho temores. E esse é um fato para se preocupar de verdade, né? Tem que se preocupar mesmo. Vamos para o intervalo? Então a gente já volta, é rapidinho. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. É isso aí, meu povo. Estou conversando aqui com a doutora Viviane Morales. Ela é advogada, mas ela é sócia também da Lastro Agronegócios. E estamos conversando aqui hoje no programa a respeito da reforma tributária. O que isso pode trazer de consequências para o produtor rural? Você disse que muitos produtores não sabem dessa alteração que aconteceu em fevereiro. Quais são os riscos que esses produtores enfrentam caso não se preparem para essas mudanças aí previstas para 2026? Na verdade, quem ainda não sabe, quem continua usando o talão de nota, já está numa situação irregular perante a Receita Federal e Estadual do seu estado e do Brasil como um todo. Isso nesse momento? Neste momento, né? Já estamos falando de uma irregularidade. Certo. Sujeita a penalidades, autos de infrações, multas e demais. Fora isso, a gente tem a questão de que uma nota fiscal, quando ela era emitida no talão de nota, ela trazia uma simplicidade de informações que não se compara com uma nota fiscal eletrônica. Quando eu falo de uma nota fiscal de papel, eu não tinha que me preocupar com CFOP, NCM, redução da carga tributária, substituição tributária, termos bem técnicos e que são necessários numa nota fiscal eletrônica e que numa nota fiscal de talão não eram necessárias. O produtor punha os seus dados, já vinham seus dados no talão de nota, ele colocava os dados para quem ele estava vendendo, colocava o número, quantas caixas, quantos sacos, o nome do produto e o valor. Era isso, né? Então, a gente pensa que algumas coisas estão sendo atropeladas quando a gente pensa no agronegócio, na parte principalmente de nota fiscal, comparada à reforma tributária. Eu não vou ter internet, eu não tive uma educação ao produtor rural, que vai ter que emitir essa nota fiscal. Eu vou ter toda a base tributária vinculada a essa nota fiscal. E sem falar
porque eu não ensinei para o produtor que quando ele comprar a mercadoria que ele usa na sua atividade rural, ele também vai ter que ter uma atenção para se essa nota veio correta, se ela foi emitida corretamente para ele. Porque qualquer erro que existir na nota fiscal, eu deixo de ter o crédito daquele valor e aí eu não posso compensar no momento em que eu vou fazer o pagamento de outras mercadorias. Então, a gente tem um temor muito grande dessas particularidades que a reforma vai trazer para o setor do agronegócio. E todo mundo vai ter que ter um contador. Eu brinco que eu nem sei se essa seria a solução, viu, Divino? Porque eu acho que todo mundo vai ter que ter alguém na sua realidade que saiba emitir uma nota fiscal. Porque, primeiro que os contadores não vão dar conta, né? Um contador não vai abrir seu escritório às 3 horas da manhã. Não vai, né? E um contador, ele não vai saber as particularidades do negócio do produtor rural. Ele não vai entender o que é uma remessa para demonstração, para uma feira. Ele não vai saber o que é uma nota de retorno. Ele não vai saber o que é uma nota de remessa para lavagem de batata. São muitos detalhes que o próprio produtor é quem tem esse conhecimento e vai precisar treinar alguém internamente para estar preparado para a emissão de nota fiscal. Você que vive o dia a dia aí dos produtores rurais, quais são os erros mais frequentes que você observa nas notas fiscais emitidas pelos produtores rurais? Os erros mais frequentes que a gente verifica, assim, além do CFOP e do NCM, que são códigos. Explica pra gente o que é isso aí, porque não deve ser só eu que não entende disso aí. Deve ter mais gente que tá ouvindo e fala, gente, eu não tenho nem noção do que essa menina tá falando. Obrigada pelo menina, Divino. O CFOP e o NCM são códigos tributários e contábeis que vão traduzir o que é que você está comercializando numa nota fiscal. Ele vai trazer tanto a carga tributária daquele produto como o produto em si. Então, ele vai dizer se aquele produto é isento, se aquele produto é diferido. E ele vai dizer se você está vendendo batata ou se você está vendendo milho. Então, são os códigos que identificam o produto. Existem tabelas que são taxativas, ou seja, que você não pode mudar, você tem que seguir o que está naquela tabela e usar esses códigos de forma correta. Porque se você emite um código errado, ou se você coloca um NCM errado, você está emitindo um documento fiscal errado. Então, essa educação na emissão da nota fiscal que me preocupa muito quando a gente pensa no produtor, que até o ano passado não era obrigado a emitir nota fiscal eletrônica. O que vai acontecer caso a pessoa, na hora de emitir a nota, ele está com pressa ali, o caminhão tem que sair e tal, não sei o quê, e ele na pressa colocou os números e não observou e os números ficaram errados e o caminhão foi embora e depois ele pode fazer uma correção disso, não pode? Qual a consequência disso? Eu vou te falar o que a lei atual fala. Por que eu estou dizendo isso também? Porque em conversas que a gente teve com os auditores da Receita Federal, eles disseram, e hoje parece que a Receita publicou alguma coisa a respeito do novo modelo da nota fiscal eletrônica. Isso também nós estamos aguardando na regulamentação essas instruções. Mas hoje, atualmente, existem campos específicos que podem ser corrigidos e campos que não podem ser corrigidos. Então, se o que você errou é um campo específico que pode ser corrigido, a gente tem a carta de correção eletrônica, que você faz como se fosse uma nota fiscal, mas você só está corrigindo algum erro daquela nota. Agora, se for um campo que não pode ser corrigido por carta de correção, o correto é ser feita a devolução da nota fiscal ou seu cancelamento e a emissão de um novo documento fiscal. Perfeito. Deixa eu devagar aqui um pouquinho. Como é que o produtor pode comprovar créditos tributários se ele não tiver essas notas fiscais eletrônicas devidamente emitidas? Não pode. Isso acaba. Não pode. A reforma ela é bem clara em dizer que essa questão do crédito, por que ela vai ser tão importante para o produtor rural, né? Porque o produtor rural, com a reforma, ele vai pagar o imposto no momento em que ele compra algumas mercadorias, por exemplo, óleo diesel. Todo óleo diesel que ele compra para sua produção, ele vai pagar o IBS e o CBS ali no momento da compra. Só que muitas vezes ele só vai poder usar este imposto que ele pagou
como crédito, no momento em que ele ia realizar, as suas vendas. E aí a gente sabe que a produção, ela leva um tempo, do momento em que eu comprei o óleo diesel até eu colher e vender. Então, durante todo esse período, ou ele vai ficar com esse valor parado, ele vai pagar e vai ter que esperar até o momento da venda, ou ele vai ter que pedir o ressarcimento deste valor pago, que aí são os créditos tributários. Esses... Pedir para a Receita? O texto da lei fala que vai devolver isso rápido, Divino. O texto fala. Me perdoe o pessoal da Receita, viu? Me perdoe o pessoal da Receita, mas vou te falar, eu particularmente não acredito nisso. A gente pergunta isso em todas as aulas que a gente faz com o pessoal da Receita. Em quanto tempo vai ser devolvido? Em quanto tempo vai ser devolvido? Em quanto tempo vai ser devolvido? E aí a gente fica com um pouco de medo também, viu, Divino? Eu confesso para você. A Receita não tem nem pessoal, Viviane. Eles vivem reclamando que tá fechando um monte de posto da Receita aí porque não tem gente. Mas aí você não entende, Divino. Vai ser tudo automático. Vai ser tudo automático, entendeu? Inteligência artificial. Isso, vai ser tudo... O sistema é fantástico. Você conhece esse sistema, Divino? O sistema vai ser fantástico. Sei. Ele vai fazer tudo isso automático e vai estar lá o valor que você pode pedir e ele vai te devolver. E eu vou te falar uma coisa, nós não estamos nem sendo sarcásticos aqui, hein? Né? Depois de 20 anos, eu acho que eu não estou sendo sarcástica não, Divino. Com certeza eu não estou. Então, eu vou te falar. Essa preocupação é muito grande. Bom, nós temos no Brasil pequenos, médios e grandes produtores rurais. O grande produtor rural, ele já tem uma equipe que faz tudo isso, né? Muitas vezes ele já tem ali várias pessoas que organizam toda essa questão. O pequeno e o médio, nem sempre, porque muitas vezes essa agricultura ela é realmente familiar. Familiar no sentido de que nem tem funcionário, é o marido, a esposa, o filho, a filha que trabalha ali, né? Tem estimativa de quanto esses pequenos e médios produtores podem perder em créditos se não adotarem um controle adequado? Porque até hoje, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui. Toda vez que eu entrevisto alguém da pecuária, o pessoal fala que o grande gargalo da pecuária é a gestão. Muita gente ainda anota no papelzinho. Tem uns que nem anotam no papelzinho, né? Então, nós temos um problema seríssimo de gestão, tanto no comércio quanto na indústria, nem sei, mas no comércio no Brasil acontece, no agronegócio acontece, né? Tanto na pecuária quanto na agricultura. Me conta, como é que vai ser isso aí? A reforma ela teve um tratamento diferente para o produtor pequenininho. Ela trouxe aqueles produtores que têm um faturamento anual de até 3,6 milhões, ela permitiu que esse produtor, ele não se enquadre como o que a gente vai chamar de 2026 em diante de contribuinte. Isso então, dá 100 mil por mês, né? Não, dá um pouquinho mais. Dá mais. 300 mil, 300 mil por mês. Isso. 300 mil por mês. O que acontece que a gente pensa? O problema é que se eu não sou contribuinte, eu não dou direito a quem comprar de mim a ter crédito das minhas compras. Então, você imagina uma indústria comprando de mim, que não sou contribuinte, e tendo um grande produtor do meu lado que é contribuinte. Aí a reforma falou, tá bom, vamos resolver esse problema. Vamos fazer uma presunção de crédito para quem comprar do não contribuinte. Ah, bacana. E qual é esse crédito presumido? Não sei ainda. Vai ser regulamentado naquele negócio posterior lá, naquela coisinha lá. Então, assim, a gente tem alguns detalhes assim. Tudo bem, o não deixar este produtor numa situação privilegiada foi algo muito ponderável da reforma. Mas ela precisa ter o contraponto para que a pessoa queira comprar dele, porque senão ninguém vai querer comprar desse produtor. E aí esse crédito presumido vai vir da onde? De onde vai sair esse dinheiro para dar para essas empresas? Como que vai ser esse crédito presumido?
Eu não sei te responder isso não, Divino. Uhum. Você vai voltar aqui depois. Você acha que você não vai? Você vai voltar. Daqui uns meses você vai voltar. E nós vamos conversar de novo tudo isso. Eu gostaria de voltar em outubro, viu, Divino? Mas eu tô achando que não vai ser. Eu tô achando. Vai assim. dar, não. Em outubro você vai falar assim, ó, vamos jogar para frente um pouquinho. Tomara que não. Vamos torcer para que não, né? Mas vamos para mais um intervalo? Vamos? Já já a gente está de volta. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Reforma tributária, aquilo que a gente espera que seja uma solução dessa tributação bagunçada que é o Brasil, pode se tornar ainda algo mais complicado ainda. Estou aqui conversando hoje com a advogada, né? Além de advogada, é sócia da Lastro Agronegócios, Viviane Morales. Me fala uma coisa, quais medidas assim imediatas você recomenda para que o produtor evite ficar irregular perante o fisco? Eu costumo falar para os meus clientes, né, que assim, a primeira coisa, você tem que saber emitir nota fiscal eletrônica e você tem que saber olhar uma nota fiscal eletrônica que você está comprando. É muito comum as empresas terem setores internos, indústrias, né? E que elas só compram, elas olham de quem elas estão comprando o regime tributário da empresa de quem elas estão comprando, elas puxam a capivara da empresa de quem elas estão realizando as suas compras. O produtor rural não faz isso, né, Divino? Ele nem olha para saber de quem que é, se a empresa está regular, se não está, se ela existe. E ele vai lá, compra, ele quer saber de entregar o produto para ele usar e acabou a história. Isso aí vai ter que mudar, viu, Divino? Porque senão vai dar problema, porque você não vai ter crédito de nada. E aí você vai ter um impacto no seu fluxo de caixa, que já vem a ser algo que é muito preocupante para o setor agrícola, que a reforma vai trazer, o impacto no fluxo de caixa, que deixa a gente muito preocupado. Eu vou te falar, hoje acho que eu tô pessimista hoje, viu? Acho que eu tô pessimista, porque você sabe nessa brincadeira, quem acaba ganhando é o governo, que é quem não produz. Aquele que não trabalha para produzir, que é o que gasta, que deveria gastar bem, mas infelizmente a gente sabe que não é bem assim. Não estou falando de governo A, B, C, D. Não, eu estou falando de governo como instituição da máquina no Brasil. A máquina do Brasil, infelizmente, é assim. O governo não produz um centavo, recebe a maior parte, é o grande sócio que arrecada, gasta muito mal o nosso dinheiro, infelizmente. Prova disso é o agronegócio, não ter estradas para escoamento, não ter melhores condições de crédito, né? A gente vive isso, infelizmente. Mas se você me permite, né, Divino, a reforma ela foi muito criticada pelo lado do agronegócio e muitas pessoas não entendem, né? Falam, o agro quer sempre ter benefícios, o agro quer sempre... A gente tem que parar e pensar um pouquinho que a gente está falando de segurança alimentar, né? A gente está falando da comida, daquilo que vai para o prato. E se a gente olhar o resto do mundo todo, todos os países dão benefícios para o agronegócio e muito maiores do que o Brasil. Se a gente pensar no México, o México, comparado ao Brasil para seguro agrícola, ele dá um show no Brasil. E é um país que depende muito menos da agricultura do que a gente. Então, dar benefício para o agro não é porque eu sou boa, você é bonzinho que você está dando benefício. Você está fazendo, primeiro, o que todo mundo faz, e segundo, que você está dando uma sustentação para aquilo que é a base, que é a alimentação.
A gente teve aqui no Sudeste, na semana passada, você disse para mim que você estava por aqui, inclusive, Sim. um intempério climático gravíssimo de geadas. A gente teve situações em que os produtores de batata e trigo perderam tudo. E aí a gente fala, perdeu tudo, gente, não vai ter o que vender, porque passou a máquina, porque queimou tudo. Aí as pessoas falam, mas as indústrias também perdem. Não na mesma proporção de uma situação de vulnerabilidade. A gente brinca que o produtor rural é uma indústria a céu aberto, sem proteção, sem teto, sem paredes, sem nada. Então, me preocupa muito essa questão, dessa visão com relação ao agronegócio. Ô Viviane, eu estava justamente nessa viagem na sua região. Eu fui um dia de campo e que o pessoal faria uma demonstração de hortifruti para a gente, aproveitando que estava acontecendo a Hortitec ali, né? Então eu estava aí perto de Campinas e tinha um canteiro de alface, a coisa mais linda que eles prepararam para mostrar para a gente. Vários canteiros com alface, todas diferentes, né, para mostrar para a gente. Às 4 horas da manhã o pessoal correu lá porque estava geando, jogaram água, né, colocaram os aspersores para jogar água ali, para mitigar um pouco daquela situação. Às 10 horas da manhã nós estávamos lá, dava dó de ver, num campo experimental, hein? Era um campo experimental, todas as folhas queimadas. Então, você imagina se aquela alface que estava lá fosse para ser vendida naquela manhã, como é que eles iam entregar aquela alface no supermercado? Ninguém ia comprar aquilo tudo queimado, né? Mas, infelizmente, muita gente não entende isso, é para isso que nós estamos aqui. Eu acho que uma das nossas funções, a sua função enquanto lastro agronegócios, a minha função enquanto comunicador, é todo dia falar sobre isso para que as pessoas possam compreender um pouco melhor esse nosso agronegócio tão bonito. Minha querida, nosso tempo terminou. Então é o seguinte, eu gostaria que você deixasse agora uma mensagem ao produtor rural que ainda se sente inseguro diante de todas essas mudanças. Bom, o que a gente pode dizer com muita tranquilidade é que assim, não tem mais para como fugir, a reforma está aí, a gente só vai ter que entender como que ela vai entrar em vigor. O que eu poderia falar para você, produtor? Você vai ter impacto, sim, seria mentira dizer que não, os impactos existirão, a gente precisa tentar mitigar ao máximo esses impactos para que eles não afetem diretamente aquilo que você faz de melhor, que é produzir. E para isso, o conhecimento vai ser a base de tudo. Procure estudar, procure buscar pessoas que tragam este conhecimento para você e, principalmente, saiba emitir uma nota fiscal e saiba ler uma nota fiscal de compra, porque ela vai ser a base da reforma tributária. Se alguém quiser falar com você, ou ver o seu trabalho, ou conhecer um pouco mais, ou pegar um conselho, você tem rede social, tem algum hashtag, alguma arroba que você possa deixar para a gente? A Lastro está no Instagram, a gente faz vídeos semanalmente para o produtor rural especificamente. A gente também tem um canal no YouTube, no Spotify, onde a gente procura o tempo todo trazendo essas novidades. Nós vamos estar sempre falando desses acontecimentos em se tratando de reforma tributária. A gente também tem aulas previstas com grandes professores para trazer conhecimento para o produtor rural. E o importante é que, embora a gente esteja no estado de São Paulo, com a reforma tributária, a gente vai estar falando para o produtor do Brasil todo, porque vai ser a mesma legislação para todo mundo. Então, é muito importante que você se atualize, se mantenha conectado com essas informações, porque elas vão ser a base do que vai acontecer de 2026 em diante. @Lastro Agronegócios. Isso. Com S no final. Isso. Como eu disse, foi um prazer falar com você. Muito obrigado por todas as informações que você trouxe, que você compartilhou aqui com a gente. E a gente volta a se falar daqui a alguns meses para ver o que mudou aí nessa reforma. Obrigado, viu? Obrigada, gente. Até mais. Até mais. Gente, é isso aí. Mudanças acontecendo o tempo todo e você, produtor rural, tem que se atualizar, né? Não é uma questão de querer mais. É uma questão de precisar, até porque você não pode perder dinheiro, né? Já está perdendo tanto com intempéries climáticas, com tanta coisa, né? Então tem que se preservar até para continuar na atividade. Eu conversei com Viviane Morales, que é advogada e sócia
da Lastro Agronegócios. E o tema da nossa entrevista foi: produtor rural precisará se adequar às novas exigências da reforma tributária. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.